A sabedoria em Provérbios. Dia 19 de novembro, Provérbios 19. Versículo 1: Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso, de lábios e tolo. O versículo 1 está dizendo que a sinceridade vale mais do que enganar os outros. Quando ele fala que é melhor o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo, ele mostra que o perverso, aquele que faz o mal, ele usa a sua boca para fazer coisas más, para enganar os outros, para ser mentiroso, para não ser sincero, com o objetivo de colher riquezas. O perverso de lábios é o estelionatário, aquele que engana os outros com o propósito de alcançar vantagens financeiras. Então é melhor não ganhar vantagens financeiras, permanecer sem elas, permanecer pobre, mas manter a sinceridade do que colher riquezas por meio da perversidade, por meio do engano. Provérbios 19 está nos ensinando a respeito da sinceridade. Deus, ele se agrada daqueles que são sinceros. Deus deseja que você prospere, mas que a sua prosperidade venha da sua sinceridade. Se for para conseguir prosperidade por meio da perversidade de lábios, então você é tolo. Aquele que é perverso de lábios, aquele que usa a língua para enganar, mentir, trapacear, ele é tolo. Se for para ser próspero assim, então é melhor manter a sinceridade e manter-se na pobreza. Ou seja, a pobreza é um estado em que você não prospera. Pobreza é improdutividade. Quando uma terra está pobre, significa que as árvores daquele terreno não estão produzindo frutos. Então esse terreno é pobre, ele não produz frutos. Então é melhor não produzir frutos do, da, com a perversidade, com a tolice, porque isso é tolice. Por que é uma tolice você produzir frutos e riqueza com a perversidade, com o engano? Porque Deus não se deixa escarnecer. E a lei da semeadura com certeza trará os resultados daquele que agiu com perversidade. E quando você planta uma semente de perversidade, você colhe muitos frutos. Você planta uma semente de maçã, mas você não sabe se aquela maçã vai dar 30 ou 50, mas com certeza ela vai dar mais de uma. Quando você planta o bem, você recebe bastante bem. Quando você planta o mal, você também vai receber bastantes males. Então é melhor você não produzir, não ter a riqueza com perversidade de lábios, porque isso é tolice. É melhor ficar parado, estacionado onde está e manter a sinceridade. Porque daí você não planta semente ruim que vai trazer males para você. Porque a lei da semeadura trará o resultado daquilo que você fez errado. 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Versículo 2: Da mesma forma que não é bom você ser perverso de lábios e tolo, também não é bom que a sua alma fique sem conhecimento. Porque se você deixar a sua alma sem conhecimento, você vai realizar tolices também. Versículo 2 está falando assim também, ficar a alma sem conhecimento, da mesma forma
como não é bom que você não ande na sinceridade, que você caia na perversidade de lábios e tolice, não é bom você deixar a sua alma sem conhecimento. Porque quando você fica com a sua alma sem conhecimento, você tropeça e aquele que se apressa com os seus pés peca. E aquele que é muito apressado na tomada das suas decisões erra. Versículo 3. Inclusive, Provérbios 1 fala que Provérbios foi escrito para trazer instrução para aqueles que são simples, justamente para que se receba conhecimento, para que a alma fique com conhecimento e se possam tomar decisões inteligentes e sábias e prudentes, com discernimento. E em Provérbios 4:7 está escrito: a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria, porque a sabedoria te salvará. Provérbios 7. Chame a sabedoria de sua irmã e chame a prudência de sua parenta. Não esqueça delas, como seus familiares, a sabedoria e a prudência. Agora, a segunda parte do versículo 2: o que se apressa, peca. 3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Estultícia significa tolice. O versículo 3 está dizendo: a tolice do homem perverterá o seu caminho. Em outras palavras, o homem que anda na sua tolice vai encontrar o caminho errado. Perverterá, desviará o caminho do homem. E o seu coração se irará contra o Senhor. O versículo 3 mostra uma verdade. Os tolos, os estultos, agem fazendo as coisas erradas, pervertendo o seu caminho. E quando as coisas dão errado, eles culpam Deus. Que Deus é esse? Deus foi mal comigo. A culpa é de Deus. Então é isso que o versículo 3 está dizendo: a tolice do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. O versículo está aqui para dizer para nós o seguinte: que culpa Deus tem se somos tolos e esquecemos de colocar os nossos planos nas mãos dele? Provérbios 16:3. Confia os teus planos ao Senhor. Confia os teus projetos, as tuas obras, os teus caminhos ao Senhor, e ele estabelecerá os teus pensamentos. Quando nós confiamos os nossos projetos a Deus, Deus nos mostra os pensamentos que devemos ter, caminhamos por caminhos corretos e certos. Então, agradecemos a Deus ao invés de ficarmos irados com Deus. Provérbios 16, versículo 25 fala: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu final são caminhos de morte. Então, veja bem qual o caminho que você anda, coloque os seus projetos na mão de Deus, para que depois você não o responsabilize, não culpe a Deus pelo seu mau caminho. 4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. De fato é o que acontece. Quando você tem riquezas espirituais, quando você tem riquezas de conhecimento e sabedoria, quando você tem riquezas de caráter, é uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa interessante. Você tem amigos. Porque riquezas não é só sobre dinheiro. É sobre espiritualidade, é sobre sabedoria, é sobre conhecimento, é sobre ser uma pessoa que tem um bom temperamento. Pessoas que são pacientes, que são amorosas, que são amigáveis, são pessoas que carregam tesouros, carregam riquezas. Isso granjeia muitos amigos, mas o pobre de espírito, arrogante, soberbo, orgulhoso, aquele que é pobre e não tem conhecimento, não tem assuntos, só fala a respeito de poucas coisas, o que ele tem para trazer amigos? O pobre até o seu próprio amigo deixa.
Não é que o amigo muitas vezes deixa o pobre, é que o amigo, as pessoas estão sempre buscando tesouros, riquezas. É mais agradável estar ao lado de pessoas que têm riquezas do que estar ao lado do pobre. O pobre é aquele que não prospera, é aquele que fica estagnado, é aquele que fica parado. E os pobres que conhecemos só são pobres porque eles têm uma mentalidade pobre. O pobre fala: eu não preciso ler tanto a Bíblia, Jesus já morreu por mim. Mas aqueles que entendem o sacrifício de Jesus e meditam na palavra carregam riquezas espirituais que podem instruir a muitas pessoas. O pobre é aquele que vai dizer: eu já tenho meu emprego, para que eu vou pensar em ter a minha empresa? É só trabalho. Aquele que é rico, ele vai pensar: se eu tenho a minha empresa, eu posso ofertar mais, eu posso ajudar a obra, eu posso dar emprego para muitas pessoas, eu posso incentivar as pessoas a estudarem, a se alfabetizarem, e eu posso ajudar as pessoas e as famílias que estão perdidas. Mas se eu não cresço, eu não tenho recurso, eu não tenho como ajudar e eu fico sem poder ajudar. Veja que a mentalidade rica, ela é uma mentalidade que contribui mais com o reino de Deus do que a mentalidade pobre. O pobre pensa: eu vou vender 8 horas do meu tempo, mais 2 horas, provavelmente de transporte, uma para ir e outra para voltar. Muitos têm essa jornada e não vão prosperar. Os ricos vão pensar: eu tenho que encontrar uma forma de fazer algum treinamento, algum curso para que eu possa prosperar, para que eu possa crescer e ter mais condições de ajudar o reino de Deus. 5. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. A mentira, ela logo acaba sendo revelada em algum momento. E quem mente e é falsa testemunha vai acabar recebendo a sua condenação. A lei da semeadura vai mostrar. 6. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. O príncipe fala a respeito de quem é filho de rei, fala a respeito de quem tem boa condição educacional, financeira, que tem uma boa casa, que tem, enfim, é um príncipe. Muitos querem falar com o príncipe, querem suplicar pela face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes, e as pessoas preferem ser amigas daqueles que as presenteiam, daquele que dá presentes. Nós podemos dar muitos presentes para as pessoas, presentes espirituais, presentes financeiros, de coisas, objetos, mas as pessoas elas estão sempre buscando andar com pessoas que podem ajudá-las. O versículo 6 está aqui para nos dizer: se você quer ser útil e relevante para as pessoas, seja alguém que tem o que oferecer, seja alguém que tem presentes, seja alguém que é como um príncipe. Jesus, que é o príncipe da paz, o filho do Deus vivo, ele tinha uma multidão que o seguia porque ele tinha o pão da vida para dar às pessoas. Ele tinha o Espírito Santo para derramar sobre as pessoas. Ele tinha riquezas, presentes, curas que ele tinha para as pessoas. Ele tinha e tem presentes. O reino de Deus, a vida eterna, para aqueles que o buscam. 7. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O pobre passa por essa situação. Ele acaba sendo abandonado pelos próprios irmãos e os seus amigos também se afastam dele porque não é porque não gostam do pobre, é porque a situação que se vive estando do lado de um pobre é uma situação ruim. Pense num terreno que não produz fruto. Você logo vai dar um jeito de vender esse terreno.
porque aquele terreno não está produzindo fruto. Então, corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Palavras não enchem a barriga. Outro dia ouvi um advogado dizendo: quando falta o alimento no casamento, logo vem a separação e o divórcio. E ele estava contando como advogado que a maioria dos divórcios e das separações que eu faço, muitos deles são por mudanças na condição financeira. E ele falou assim: acabou a comida, acabou o amor. Dizer eu te amo não enche barriga. E quando nós lemos Tiago, no capítulo 2, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Você não pode dizer a um irmão: vá e se alimente e use o agasalho, se ele precisa de um agasalho e de um alimento que você dê para ele. Igualmente, dentro de um relacionamento, a provisão é importante. Então, buscar a riqueza significa buscar prosperidade. Riqueza significa crescimento. A pessoa que tem riqueza espiritual, ela meditou na palavra, orou, jejuou, ela obteve esse crescimento. Tem essa mentalidade de crescimento, porque Deus colocou essa ideia de crescimento na própria natureza. Nós vemos que na natureza tudo prospera. As macieiras e as mangueiras, elas não dizem: eu vou produzir só o fruto do mês e vou parar. Elas produzem sem parar e vão alimentando cada vez mais e mais pessoas. Os terrenos frutíferos vão atraindo cada vez mais e mais pessoas. E Deus chamou você para frutificar em tudo. 8. O que adquire entendimento ama sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. Você precisa adquirir o entendimento, mas você precisa agir todos os dias com inteligência. Conserve a inteligência, para que você ache o bem. O versículo 8 está dizendo: seja atento, vigilante. Paulo escreveu: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você pode ser sábio e inteligente e um dia resolver fazer uma brincadeira de cometer um pecado, de cometer alguma coisa errada de brincadeira, e aquela brincadeira que você fez, aquele seu pequeno desvio, pode ser a razão de uma queda terrível na sua vida. Pense, por exemplo, como muitos homens caem no adultério, como algumas mulheres também caem nesse pecado e de repente colocam toda a história da vida delas a perder porque resolveram um dia brincar com fogo, como está escrito lá em Provérbios, no capítulo 6, que aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Tomará fogo no seu seio sem que se queime? Existe essa pergunta em Provérbios. 9. A falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. O 9 reforça o versículo 5. Não minta, não seja falsa testemunha. 10. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O versículo 10 está dizendo que não é bom que aquele que é tolo viva numa boa. Não tem sentido, não tem lógica isso. E também não tem sentido que o servo domine sobre os príncipes. Aquele que é príncipe, aquele que é filho do rei, precisa dominar e governar. Lamentavelmente, isso acontece na prática. Tem muitos príncipes e princesas que são filhos de Deus e filhas de Deus que estão trabalhando para pessoas que são ateus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas arrogantes, soberbas que só confiam no poder do dinheiro, e os príncipes e as princesas, por estarem de braços cruzados, omissos sobre as promessas que têm de Deus, estão ali,
servindo a eles, trabalhando para eles. Eles são, na verdade, servos, são escravos, escravos do dinheiro, escravos da riqueza meramente física e terrena. Não acreditam em Deus, então eles são tolos. E você aí que é filho e filha de Deus, que é príncipe, que é princesa do Rei Todo-Poderoso, está muitas vezes como servo, quando deveria estar pensando em: eu sou filho do Deus Poderoso. Eu posso ter o meu negócio e posso ter todo um trabalho voltado para Deus. Versículo 11: o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Quem tem entendimento retém a sua ira, tem domínio próprio. A glória de quem é sábio é passar por cima da transgressão. A glória, a honra do aquele que é sábio é escutar a ofensa e nem responder, nem ficar magoado, nem perder tempo de carregar algum tipo de sentimento ruim. A pessoa fala coisas a seu respeito e você simplesmente ignora, porque você tem entendimento e tem sabedoria. Você está ocupado, focado com coisas do reino, com coisas que são relacionadas ao seu trabalho, com coisas da sua família, com os seus filhos, com aquilo que realmente interessa. Quem tem entendimento não tem tempo de ficar escutando tolices dos outros. 12. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Se você conhece alguém que te é superior, ele está na posição de rei. Trate bem essa pessoa, porque a benevolência dessa pessoa será como orvalho sobre a erva, será como as primeiras águas que descem logo pela manhã sobre a erva. Você vai receber as primícias dessa pessoa. Agora, se você provoca a ira dessa pessoa, você vai receber o bramido do leão, que simboliza a fúria dessa pessoa e com certeza vai trazer o mal sobre você. 13. Grande miséria para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Aqui fala de duas situações. O filho insensato é uma desgraça, é uma miséria, e quando você casa com uma mulher que fica o tempo todo reclamando da vida, é como se fosse uma goteira. Aquilo perturba você. Então, o versículo 13 está dizendo: eduque os seus filhos para que eles sejam sábios e você não tenha a miséria de ter que lidar com um filho que dá trabalho a você. Escolha bem a sua esposa e fuja daquelas que vivem reclamando, porque depois você vai escutar uma goteira o resto da sua vida. Claro que esse versículo tem aplicação para a mulher também. Evite os homens que ficam reclamando também, porque se você se envolve com ele, você vai ter uma incomodação pelo resto da sua vida. Versículo 14: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Você pode receber riquezas dos seus pais, mas é só seguindo a orientação da palavra que revela o Senhor é que você vai encontrar a mulher prudente. Versículo 15: a preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá fome. Já falamos da preguiça quando meditamos em Provérbios 6. Preguiça faz você ficar dormindo na vida. E preguiça não é só aquele que fica sem fazer nada. Quem trabalha registrado em CLT e não pensa em abrir o seu negócio, não pensa em conseguir uma segunda e uma terceira fonte de renda para multiplicar os seus ganhos, para prosperar, está dormindo na vida. Quem vive assistindo Netflix, vive muito tempo em diversão, em companhia de pessoas que só pensam o tempo todo no lazer, está está caído no sono, está dormente em relação ao seu propósito. Miqueias, capítulo 2, versículo 10 está escrito: levantai-vos e andai. Não será aqui o vosso descanso.
Então, Miqueias está falando que nós, enquanto estamos aqui na terra, estamos apenas em uma passagem. Pedro vai dizer: hajam na terra como se vocês fossem peregrinos. E o peregrino, ele não fica lançando a sua vida com coisas aqui dessa terra, mas ele faz o trabalho ligado ao reino de Deus. 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Deus sempre vai ajudar aquele que ajuda o pobre, porque Deus ama quem é generoso. Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará, a alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. E aquele que ajuda o pobre também receberá a ajuda de Deus. 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Castigue o seu filho com moderação. Discipline sim, mas entenda que você não é o algoz, você não é alguém que deve agredir e matar o seu filho. 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo novamente. Quem vive com contenda e tomando atitudes insanas de ira, tem que deixar essa pessoa sofrer, fazer o que ela faz e sofrer as consequências, para que ela, ao sofrer as consequências, aprenda a não fazer mais isso. 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Você precisa prestar atenção na correção sempre, porque quando você aceita a correção, você vai se aperfeiçoando cada vez mais e quando você chega na velhice, você está sábio. Se você despreza a correção, você vai se tornando cada vez mais tolo. E quanto mais decisões tolas você toma, mais tolo você vai ficando. A sabedoria é um processo. Você precisa todos os dias ser 1% melhor do que você foi ontem em tudo. No profissional, no casamento, no espiritual. Procure sempre ser melhor a cada dia. Você foi feito para prosperar, não para retroceder. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho de Deus sempre é melhor. 22. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O que o 22 está dizendo é que todo homem quer o seu próprio bem. Só que tem alguns homens que querem tanto o seu próprio bem que eles mentem para conseguir o seu próprio bem e a sua vantagem. E o versículo 22 está dizendo: é normal que o desejo do homem é a sua beneficência. Só que se for para você conseguir as coisas pela mentira, é melhor você permanecer onde você está, sem prosperar com mentira. 23. E esse versículo 22, ele reforça o primeiro, que é melhor você ser pobre, mas manter-se na sinceridade, do que ser perverso de lábios e tolo. Então essa ideia é repetida duas vezes, no versículo 1 e no 22. 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Se você teme ao Senhor e coloca a Deus acima de tudo, você busca conhecimento, sabedoria, entendimento, prudência, discernimento, tem bons resultados e você não é aquele que anda na tolice, que diz o versículo 3, que aqui o do 3, ele anda na tolice, no seu caminho, e depois o seu coração se volta contra Deus. Então o 23 está dizendo: quem teme ao Senhor fica satisfeito. 24. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de a levar à boca. A preguiça é a pior de todas as coisas. 25. Porque leva à desgraça. 25. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. O versículo 25 está dizendo que devemos corrigir os escarnecedores para que os simples aprendam a não escarnecer e
Quando você repreende o sábio, ele aprende o conhecimento. 26. O que aflige a seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. O 27 está dizendo: quando você escuta a palavra de conhecimento, pare de desprezá-las. Escute a palavra. 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo e a boca dos ímpios engole a iniquidade. O 28 está dizendo para nós: se você conhece pessoas que são falsas testemunhas e se você conhece ímpios que vivem falando mal, saiba que eles fazem isso todos os dias. Fique longe deles. 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Com certeza, se você seguir a testemunha de Belial e os ímpios, tenha certeza que, para essas pessoas que andam no caminho do mal, estão preparados os juízos. Eles vão receber o julgamento de Deus, vão receber os açoites, os sofrimentos da vida, por não darem atenção à instrução. Leia novamente o 27 no topo da tela. Pare, meu filho, de ouvir a instrução e de se desviar das palavras do conhecimento. Escute as palavras do conhecimento para que você prospere em tudo o que fizer.